Vamos dar início, então, à nossa sessão extraordinária do processo 1002, 3900, 234, aprovação prévia das minutas de contratos de suprimento de gás natural para a Sulgás. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. O senhor tem a palavra, conselheiro Petersen. Obrigado, conselheira. Bom dia a todos. O relatório. Trata o presente processo da análise das minutas do contrato de suprimento de gás a serem celebrados entre a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, e a empresa Petróleo Brasileira S.A. Petrobras. O expediente foi aberto a partir do ofício número 2023/0147, protocolado na AGERGS pela Sulgás em 4 de agosto de 2023, encaminhando as minutas dos contratos a serem celebrados, bem como termos aditivos aos contratos NMG 22-25 e NMG 24-32 e distrato ao contrato NMG 23-32, decorrente da negociação realizada sobre a oferta recebida na chamada pública 24 para apreciação dessa agência, conforme a apresentação já realizada à área técnica no dia 31 de julho. A Sulgás refere que a contratação em tela atende à demanda projetada da Sulgás para os anos de 2024 e 2025, restando espaço para a contratação de novos volumes a partir de 2026 ou a qualquer tempo. Destaca as principais mudanças entre o novo modelo de contrato apresentado pela Petrobras e os anteriormente praticados. Relativamente ao transporte, informa que a Sulgás possui capacidade de saída do gasbol contratada até 2027. Apresenta as quantidades por contrato e o transporte que os atende. Considerando a imediata redução do preço do contrato NMG 22-25 a partir da assinatura do seu termo aditivo e o prazo da proposta da Petrobras, solicita avaliação com maior celeridade possível. Em 10 de agosto, são protocoladas novas versões das minutas devido à alteração promovida pelo jurídico da Petrobras para que a Sulgás não vê óbice, uma vez que não altera o conceito, obrigações ou direitos. Encaminha os documentos com as alterações destacadas. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos da AGERGS apresenta suas considerações no encaminhamento número 82/2023-DT, ressalvando que a análise se restringe às cláusulas de preço nas minutas dos aditivos e novos contratos, devido à limitação de tempo. Destaca que a chamada pública 24, 6 supridores apresentaram propostas, sendo a mais vantajosa em termos de preço da molécula a da Petrobras. Observa uma estimativa de redução de aproximadamente 5,12% no percentual da tarifa média ao longo de duração dos contratos. Quanto ao preço do gás dos novos contratos, entende que se encontram dentro dos patamares de referência de outras distribuidoras do país, exercício 2023, de acordo com os dados enviados pela concessionária captados no site da ANP. Considerando os aspectos regulatórios de preços de gás entre a Petrobras e a Sulgás, não vislumbra riscos significativos, opinando pela pré-aprovação das minutas contratuais. Em 24 de agosto, a Sulgás encaminha informações solicitadas em reunião com a área técnica da AGERGS. Encaminha ainda e-mail da Petrobras quanto ao prazo de assinatura dos contratos, onde há um pedido da Sulgás para postergação da proposta até 31 de agosto. Até esta data, prorrogada excepcionalmente a pré-aprovação da diretoria executiva da Petrobras para trâmite simplificado. Ao exercer esse prazo, o processo deverá rodar novo processo de governança envolvendo a diretoria da Petrobras. Assim, a Sulgás destaca a necessidade de celeridade na assinatura dos contratos. Na mesma data, a diretoria-geral encaminha o processo ao Conselho Superior para possibilitar a assinatura dos instrumentos contratuais nos prazos indicados. Ressalta que as informações técnicas serão disponibilizadas assim que forem concluídas.
A Diretoria de Assuntos Jurídicos apresenta análise da informação número 200/2023-DJ. Inicialmente, pontua que a manifestação se dá com base nos elementos fornecidos e estritamente sobre as questões jurídicas que devem ser observadas e avaliadas pelas partes que possam vir a ter reflexo no contrato de concessão da concessionária Sulgás, uma vez que, abre aspas, por tratar-se de empresa privada, as condições negociadas, os aspectos técnicos e os critérios da conveniência e oportunidade ficam submetidas às escolhas fixadas e aceitas, bem como das tratativas e acordos entabulados entre as partes para a concretização do negócio, fecha aspas. Conclui que os termos aditivos e contratos estão aderentes às sugestões da diretoria já contida no processo número 000-1452-39.00/22-8, que envolvia o mesmo objeto, principalmente as questões relacionadas às paradas programadas, o dever de informação ao usuário/agência reguladora, caso fortuito ou força maior, a solução de controvérsia e a inclusão de cláusula geral que, de todos os termos aditivos ao contrato, serão submetidos à aprovação prévia pela AGERGS. Ressalva, todavia, que o distrato apresentado pela concessionária, cláusula 3ª, item 3º, dispõe que a celebração e a execução do distrato não exige aprovação ou consentimento de qualquer terceiro. Tal previsão não se coaduna com as competências legais da AGERGS, uma vez que se a agência reguladora aprovou o contrato firmado entre as partes, deve, de igual modo, promover a aprovação do distrato, especialmente naquilo que envolva as áreas sobre sua regulação. Em 28 de agosto, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado apresenta a nota técnica 10/2023-GPE, com análise das minutas recebidas, em especial quanto às questões operacionais, tendo em vista as competências, obrigações e responsabilidades estabelecidas na Lei nº 15.648, de 1º de junho de 2021. Conclui que as minutas dos contratos de compra e venda de gás natural NMG 24-34 e NMG 2026-34, minutas de termos aditivos aos contratos NMG 2022-25 e NMG 2024-2032, bem como a minuta do distrato do contrato NMG 2023-32, foram identificadas aspectos que necessitam revisões e correções conforme discriminado na nota técnica. Ressalta que a gestão das condições contratuais, especialmente nos compromissos relacionados à operação e programações, são responsabilidades da Sulgás, que deverá adotar procedimento que harmonize a operacionalidade dos demais contratos de suprimento, de forma a mitigar penalidades e reduzir os custos com a aquisição do gás. Adicionalmente, observa que a contratação dos serviços de transporte necessários para a operacionalização dos contratos aditivos em tela não foram objeto de análise da AGERGS, sendo de responsabilidade da distribuidora garanti-los. Recomenda que os encargos moratórios dos contratos de suprimento sejam contabilizados pela Sulgás em conta específica, de forma que o reconhecimento desses custos nas tarifas sejam avaliados na próxima revisão tarifária. Por fim, no encaminhamento número 46/2023-GPE, recomenda a pré-aprovação das minutas citadas, condicionadas às alterações e correções indicadas na nota técnica número 10/2023-GPE. A direção-geral, considerando as manifestações das áreas técnicas, emite o encaminhamento número 1351/2023-DG, manifestando-se no mesmo sentido. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Petersen. Nós não temos inscritos para a sustentação oral, então o senhor pode prosseguir a fundamentação do seu voto, por favor. Pois não. Item 2 da fundamentação. A Lei Estadual número 15.648/2021 dispõe sobre a exploração dos serviços locais de distribuição e movimentação de gás canalizado no estado do Rio Grande do Sul. Conforme seu artigo 8º, cabe à AGERGS a pré-aprovação dos contratos de suprimento a serem celebrados pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, para atendimento ao mercado cativo.
Conforme relatado, as minutas e análise atendem à demanda projetada pela Sulgás para os próximos 2 anos, totalizando o valor de 4,8 bilhões. Entre as principais mudanças no modelo de contrato com a Petrobras foram citados: entrega de gás na entrada do sistema de transporte, conceito de quantidade retirada igual à quantidade programada, exclusão das penalidades de programação, possibilidade de redução da quantidade diária contratual e diminuição do prazo para comunicar a migração de cliente para o Mercado Livre. Destaca-se também a estimativa de redução na tarifa média ao longo da duração dos contratos. A matéria foi detalhadamente analisada pela área técnica da Agergs, que conclui pela pré-aprovação dos termos apresentados, indicando, entretanto, algumas correções e alterações a serem feitas, tendo em vista o prazo exíguo para a manutenção das condições negociadas entre as partes, é necessária a aprovação das minutas neste momento, com a condicionante que sejam implementadas as adequações indicadas. Cabe lembrar que, uma vez assinado, os contratos deverão ser encaminhados pela concessionária à Agergs em até 5 dias úteis, contados da data de sua assinatura. Assim sendo, voto por aprovar as minutas dos contratos de compra e venda de gás natural NMG 2024-34 e NMG 2026-34, nos termos dos aditivos aos contratos NMG 2022-25 e NMG 2024-2032, bem como do distrato ao contrato NMG 2023-32, a serem firmados entre a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, e a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, com as correções indicadas na nota técnica número 10/2023 GPE. E como voto, senhora presidente e senhor conselheiro? Obrigada, conselheiro Petersen. Passamos à revisão do conselheiro Algir Lorenzon. Por favor. Obrigado, eminente presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo o conselheiro Petersen, saúdo a todos os que estão participando desta sessão. E de imediato eu passo a proferir o meu voto na revisão. Item 4, da revisão. Em conformidade com o regimento interno da Agergs, confirmo a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. É assim que eu posso. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Eu também acompanho integralmente o voto do conselheiro Paulo Roberto Petersen. Registro que este contrato analisado, o contrato, os instrumentos analisados pela Agergs, em torno de 4 bilhões de reais, se destinam ao suprimento do mercado do gás pela Sulgás, né, ao suprimento dos seus usuários, tem uma importância muito grande. Registro também o exíguo tempo que nós levamos para concluir este processo, e aqui parabenizo o trabalho da Gerência de Energia Elétrica, da Diretoria de Tarifas e da Diretoria de Assuntos Jurídicos, bem como aqui o gabinete, a Secretaria Executiva. Nós fizemos este esforço, né, pela compreensão da importância desses contratos, e também pela questão de proposta, né, que exige uma aprovação em tempo razoavelmente exíguo, né? Nós recebemos aqui os processos, e apenas para registrar, que foram analisadas por 3 áreas técnicas, e recebemos no dia 4 de agosto, depois nova remessa em 10 de agosto, com algumas correções de todos os instrumentos, e realmente, né, uma análise dessa envergadura. Creio que a Agergs foi sabedora, né, da importância desses contratos para a empresa. Nós fizemos este esforço, né, para análise célere e, ao mesmo tempo, ampla, né, dos contratos, no que dizem respeito às questões regulatórias. Então, eu cumprimento novamente a todos,
Deixo à disposição alguma palavra que queira, né, adicionar os conselheiros Petersen e Lorenzon, o diretor-geral, fica também à vontade o diretor Alexandre, para eventuais manifestações. Não, Tem conselheiro. Não, presidente. Certo. Então, muito obrigada. Fica proclamado o resultado, que é a aprovação unânime dos contratos, das minutas, né? Aprovação unânime das minutas dos contratos de compra e venda de gás natural, dos contratos referidos no voto do conselheiro Petersen, dos termos aditivos aos contratos também referidos ali no voto, e do distrato NNG 2023-2032, desde que condicionadas, né, desde que implementadas as condições estabelecidas pelas áreas técnicas. Então, é uma aprovação condicionada. Creio que, como houve um prévio diálogo com a Sulgás, não haverá mais problemas né, desta implementação. Lembrando que, após a assinatura, há um prazo legal para a apresentação dos contratos aprovados aqui à GERCS. Então, cumprida a nossa pauta, estamos encerrando a sessão, desejando um bom dia a todos os que nos assistem, aos conselheiros, diretores, aos representantes da Sulgás, a quem saúdo e também desejo um ótimo dia. Obrigada e até terça-feira. Presidente. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos.